Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica. E hoje nós elegemos um tema extremamente importante para o momento atual que nós vivemos. Crise financeira. O que fazer para o dinheiro dar até o final do mês? Como nossos entrevistados, nós temos o privilégio de contar com dois economistas bastante renomados aqui no estado do Pará, Nélio Bordalo e Antônio de Pádua. Como debatedor, nosso querido pastor Daniel Berg, da Igreja Primeiro Amor. Como de praxe, nós sempre iniciamos nosso programa com um versículo bíblico. E o versículo bíblico de hoje está em Provérbios 21:20. Lá diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Muito bem, eu quero agradecer, Nélia, Pádua, vocês dois por terem aceito o nosso convite. Esse é um programa que tem por objetivo levar informação para as pessoas e certamente muitas famílias hoje estão passando por uma necessidade de ajuste nas suas finanças pessoais. Vivemos um momento de crise econômica, crise sanitária, desemprego, inflação crescente, queda do poder aquisitivo das pessoas, e a maioria das famílias brasileiras tem feito contas, tem tentado fazer com que o seu orçamento possa chegar até o final do mês comprando aquilo que é necessário, que é útil para sua subsistência. Eu queria inicialmente perguntar para os dois o que explica a atual crise financeira das famílias brasileiras. Ou seja, tem muitas famílias que estão com dificuldade de honrar as suas contas, de manter as suas contas em dia, inclusive muitas famílias endividadas. O que pode explicar esse momento que nós estamos vivendo? Bom, Eduardo, inicialmente eu queria agradecer aí o convite, um honroso convite, participar do programa, né, e tentar esclarecer alguns pontos aí relevantes sobre educação financeira. Bom, Eduardo, nós estamos aí numa situação realmente, como você falou, várias crises, né? O Brasil, em 2019, nós estávamos projetando aí uma melhoria na economia, né, com relação principalmente a resultados positivos, mas infelizmente nós fomos atingidos aí em 2020, já no início de 2020, pelo coronavírus, que atingiu também todo o mundo, né, globalizado, e isso a economia nos atingiu fortemente, principalmente no tocante a, por exemplo, com o desemprego, né? Nós estamos com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, e isso impacta na vida econômica e financeira das famílias, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode considerar como relevante. Além disso, os empresários também fizeram retrações de investimentos em função dessa situação toda, porque o cenário ainda não é positivo, né? Então, o empresário ele restringe aí investimentos, contratação de novos funcionários também, de trabalhadores, e tudo isso gera também a questão da redução da renda do brasileiro. Então, que agrava justamente com inadimplência, né, com endividamento alto. Aqui nós temos a informação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que em outubro o endividamento das famílias chegou a 74,6%, e o percentual de famílias na parte de inadimplência, que é a pior dos mundos, né, que as pessoas não têm condições de honrar seus compromissos, teve uma alta para 25,6%. Então, esses números que nós trazemos agora nesse momento, eles são impactantes para a economia como um todo e principalmente para as famílias de baixa renda, em função, como você falou também, da dificuldade, inclusive até de honrar compromissos e também de questão de alimentação, né? De buscar alimentos aí com preços compatíveis. Então, esse cenário realmente não é fácil, então as famílias procuram, de alguma forma, tentar amenizar essa situação toda.
Muito Eu bem, eu também queria perguntar para complementaria, o viu, Pádua, Eduardo? Oi? Pois não. Pois não, Pádua. Não, eu ia complementar essa abordagem do Nélio, que essa questão que você colocou aí como ponto inicial da nossa conversa, né? Na verdade, reflete também, além dessa visão econômica bem apropriada e conjuntural, ela reflete também uma questão de cultura brasileira. Nós ouvimos falar bastante, isso já é um fato, né, constatado, que no Brasil nós não temos uma cultura de preparação das pessoas, educação das pessoas para saber lidar de maneira mais apropriada, mais adequada com as questões financeiras pessoais e familiares, né? E se a gente for observar bem, nenhum de nós recebeu qualquer tipo de orientação financeira na nossa formação educacional formal. E assim como, eu diria, quase que totalidade dos brasileiros. O que é uma prática comum em outros países, em alguns países, não todos, né, mas aqueles que têm maior avanço nessa área educacional, nós temos visto que há, desde o início da formação da pessoa, ainda na educação infantil, já começa a haver essa abordagem melhor de orientação, de como saber lidar com a parte econômica, como saber lidar com as necessidades versus recursos, né? Se você pretende adquirir produtos, você tem que fazer um planejamento, você tem que ter uma análise daquilo que você dispõe de capacidade para gastar. E aqui no Brasil, não. Todos nós sabemos que há uma cultura, um perfil, na verdade, de consumidor que difere completamente dessa preocupação que se faz necessário para que as famílias possam abordar melhor esse planejamento e essa aplicação financeira, né? Se você observar essa evolução que o Nélio acabou de falar, a cada ano a gente percebe que o endividamento aumenta. E você vai observar por que aumenta o endividamento, o que provoca esse aumento, né? Passou agora a 74%, conforme a pesquisa aí da Confederação Nacional do Comércio, o que é uma coisa absurda. 74% das famílias estão endividadas, é um negócio gravíssimo. Isso impacta na economia como um todo. O próprio consumo reduz, porque você não tem mais a capacidade de consumo. Então, há muita coisa aí que precisaria ser avaliada nessa formação desse estilo de vida que o brasileiro tem, ainda mais estimulado com as facilidades que agora já existe até de crédito que já tem disponibilidade até para quem já está endividado, para quem já está negativado, não tem mais problema para conseguir crédito, tem várias opções para isso. E a facilidade de consumo, né? Hoje você abre o celular, está tudo ali aparecendo para você comprar. Então, como o Nélio bem apontou, esse crescente que nós temos verificado aí, ele é reflexo de uma variedade de fatores. Isso é importante a gente colocar em pauta também essa discussão. Eu queria aproveitar até essa deixa do Pádua e perguntar para o Nélio, que diante dessa conjuntura que se apresenta, que veio pela Covid, que veio pelas restrições de compra, restrição de trânsito que impediu as pessoas de comprarem, de comercializarem, de trabalharem normalmente, somada a essa cultura de realmente falta de cultura de saber poupar, de trabalhar com finanças, de trabalhar com dinheiro. Na perspectiva, Nélio, aí o Pádua pode complementar, o que é que a gente pode fazer aqui no Brasil diante desse cenário somado a essa cultura? Daniel, eu acredito que a educação financeira como base nas escolas é importantíssimo. Inclusive, a gente tem percebido que algumas escolas particulares em Belém já estão trabalhando com isso, né? Como o Paulo bem citou, em países desenvolvidos, as crianças já têm essa noção, né, de trabalharem a educação financeira e o valor e a importância do dinheiro, né, de poupar, de realizar suas compras, né, mas dentro do limite. Então, eu acredito que seja realmente a base, né?
Então, eu trabalho, por exemplo, com educação financeira, ministrando palestras para algumas pessoas, inclusive também na formação de entendimento de pessoas que estão endividadas, procurando caminhos. Então, o que a gente percebe é justamente isso, que as pessoas não têm noção, às vezes, nem o quanto estão devendo. Então, esse é o primeiro momento. E o cartão de crédito, como o pastor falou também, cheque especial, a facilidade que você tem de comprar pela internet, tudo isso existe um descontrole financeiro muito grande. Então, as famílias realmente precisam ter educação financeira. Eu fui criado por um pai que tinha essa adoção e passava para os 7 filhos a questão de educação financeira, saber controlar seus gastos, a utilização da energia elétrica. Então, eu fui um privilegiado nesse ponto. Não foi a educação formal que me colocou nessa linha, mas a educação da minha casa. E, com isso, eu também passei para os meus filhos a mesma educação, né? E certamente eles estão aí replicando essa educação. Então, pastor Daniel, essa importância da educação financeira para as famílias e para as pessoas terem entendimento do uso consciente do crédito e do dinheiro. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer para o Pado aqui, depois o Nélio quiser comentar também, dentro dessa questão da educação financeira, quais são as técnicas mais importantes que qualquer pessoa pode desenvolver no seu cotidiano, no seu dia a dia? Bom, muito bem, nós estamos com um problema de conexão com o Pado. Nélio Bordalo, se você puder comentar. Era o áudio que estava desligado, agora liguei. Isso, voltou. Mas eu estava falando, Eduardo, que o problema da educação financeira ele está atrelado à formação de um perfil mental. Eu assisti um trabalho em Fortaleza, na Igreja da Paz, muito interessante a respeito disso, uma abordagem bem multidisciplinar acerca da questão do endividamento das famílias, e essa perspectiva de que o endividamento ele reflete um perfil mental de consumo de cada pessoa é muito interessante. Existe uma técnica, um questionário, um teste, em que você preenche, e esse questionário resulta num trabalho de indicação de qual é o seu perfil mental relativamente a consumo e a finanças. Então, é um trabalho que, para o adulto, para nós e para as pessoas que já ultrapassaram a fase da formação escolar, é necessário se fazer um trabalho um pouco mais direcionado para modificar a forma de pensar sobre geração de dívida, sobre a gestão das suas finanças. É muito simples você começar a pensar de que você tem um recurso, que é o seu salário, que é um recurso finito, e você tem uma variedade de desejos, que são infinitos pela própria natureza humana, né? Você tem, claro, maior aspiração de consumir, de melhorar seu padrão de vida e tudo mais. Então, esse casamento, esse sincronismo que você deve buscar, é aí que está o ponto principal hoje do trabalho que precisa ser feito para melhor orientar as pessoas adultas quanto a administrar bem ou de forma melhor, mais adequada, a sua problemática de finanças, né? É interessante associar essa visão, que eu acho que é uma coisa nova, né? Não tenho visto muitas abordagens nesse sentido, mas que certamente, pela multidisciplinaridade das pessoas que envolveram nesse trabalho, ele merece um certo crédito. Nélio Bordalo, queremos te ouvir. Verdade, porque o hábito, né, das pessoas, esse descontrole, né, essa facilidade de crédito, realmente vem de uma situação mental, né? Eu fiz também uma pesquisa nesse sentido, e são aqueles gatilhos, né? E também da educação. Se você não teve um limite, até da família, se você não teve um limite em relação a seus gastos quando é adolescente, né? Então você vai aí até o resto da vida, né? E você morre numa situação aí de endividamento, que é o pior dos mundos para
para qualquer um, quem tem família ou que vive um casal, né, só. Então, os filhos também têm que ter essa disciplina, né? Não só o pai e mãe, mas os filhos também têm que ser envolvidos nessa situação de melhoria do uso do dinheiro e do crédito. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre crise financeira, o que fazer para o dinheiro dar até o final do mês. Tanto o Pádua como o Nélio Bordalo, dois excepcionais economistas, falaram um pouco da importância da educação financeira, da importância de nós criarmos uma nova mentalidade na sociedade acerca da educação financeira. Existem, obviamente, ferramentas para isso, mas no próximo bloco, eu gostaria que vocês dois abordassem um tema que eu considero fundamental. Todo brasileiro hoje está fazendo conta, ou pelo menos a maior parte das famílias brasileiras estão fazendo conta. Então, aqui em casa, a crise chegou. Nós estamos fazendo conta do que comprar, como fazer o orçamento caber na conta do cartão de crédito, caber na conta do supermercado, a gasolina que nós temos que abastecer. Então, é a conta que nós estamos fazendo no dia a dia. Eu queria que vocês, no próximo bloco, para quem está nos assistindo, nos dessem algumas dicas que vocês consideram importantes para que o nosso dinheiro, tão suado dinheiro, daqueles que trabalham todos os dias, consiga render até o final do mês. Não desligue essa televisão, são 2 minutos. Já já nós voltamos com o nosso programa Versão Cristã, hoje falando sobre finanças pessoais. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejando Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
bem, nós voltamos com o nosso Versão Cristã, com um tema extremamente pertinente hoje, que é sobre finanças pessoais. Eu terminei o bloco passado conversando com o Pado, conversando com o Nélio, falando um pouco da dificuldade que as pessoas estão vivendo. Eu tenho conversado com as pessoas no culto do último domingo, no final do culto, estava conversando com algumas pessoas na igreja, todo mundo comentando ali sobre o esforço que as famílias estão fazendo para fazer o seu dinheiro render. Então, a inflação está aí, o combustível está aumentando, o preço do supermercado está aumentando, está tudo aumentando, só não aumenta o nosso salário, só não aumenta a nossa renda. O que, portanto, força as famílias a, dentro de um processo de planejamento do orçamento financeiro familiar, rever muitas vezes as suas decisões de consumo, rever muitas vezes as suas prioridades, rever muitas vezes o que deve pagar, com o que se deve se comprometer, etc. Mas eu queria conversar com o Pado e com o Nélio, começar com o Pado nesse momento. Pado e Nélio, que tipo de orientações vocês têm dado para as pessoas que procuram vocês? Eu sei que sejam pessoas muito demandadas sobre isso. Como fazer o dinheiro render até o final do mês? Bem, Eduardo, normalmente quando eu recebo alguma consulta pessoal nesse sentido, a primeira preocupação que eu tenho ao sentar com a pessoa que busca uma orientação é fazer um diagnóstico pessoal, um diagnóstico financeiro da pessoa, né? Ele trazer para cá, para o papel, em termos grosseiros, né, macroeconômicos, aquilo que ele gasta como um todo, aquilo que ele recebe, colocar isso no mosaico para compreender. É como se fosse um raio-x financeiro da pessoa. Essa primeira abordagem é interessante, que a gente percebe cada situação que você não tem nem ideia. Tem pessoas que já estão, no princípio econômico, completamente falidas. Pessoas que, se você somar todo o ativo que ela tem, não pagam o endividamento que ela gerou, que ela produziu nesse período. Então, são pessoas que, tecnicamente, vamos pensar assim, são pessoas falidas, né? Não é possível superar aquela crise de forma fácil. Você vai ter que fazer realmente um trabalho de recomposição completa. Acontece que o principal problema, viu, Eduardo, é que as pessoas elas atacam a consequência, elas atacam o problema naquele momento. Olha, eu estou endividado, né? Mas elas não olham para o que causou aquela dívida. Quando eu falo em diagnosticar, é quando eu vou buscar por que você comprou isso, você precisava disso? Não, mas não precisava, mas eu queria comprar um celular novo, né? Um iPhone 12 lá, né? De 10 mil reais, né? Quando o salário do cara é 2 mil, 3 mil reais, mas ele divide em 48 parcelas no carnê e compra, entendeu? Então, esse diagnóstico, ele é a primeira parte do trabalho, é entender, demonstrar aquela situação. E aí você começa a trabalhar a pessoa para que ela possa, primeiramente, se conscientizar daquilo que ela praticou. Se você não chegar nesse patamar psicológico do indivíduo, você pode até resolver momentaneamente ali aquela situação, mas a situação vai voltar a acontecer. É preciso que o indivíduo ele tenha assimilação do que gerou o problema, qual foi a causa verdadeira, né, que gerou aquela situação, e a partir dali, dessa conscientização, você começa a trabalhar nas formas alternativas para solucionar o problema. Administrar, renegociar um contrato, renegociar o outro, né, deixar de pagar um por um período para pagar outro, de modo que você possa atacar aquele que tem maior custo financeiro, que tem maior juros, né? Então você vai se capitalizar um pouquinho mais para poder atacar depois o outro, né? Mas é isso que você realmente contextualizou, né? As pessoas elas vêm com a expressão endividamento, mas sequer têm conhecimento de fato do que é que ela dispõe de endividamento. Então esse autoconhecimento, essa autocrítica que nós precisamos trabalhar em conjunto com o indivíduo, ela é primordial nesse momento aí de consulta, de contato, para que se possa administrar melhor uma solução para cada caso. E aí, Nélio, o que você achou aí? Você tem algum... Eu não sei se... Nélio, antes do teu comentário,
eu não sei, tu vai comentar agora um pouquinho, Pádua. Eu queria complementar e você já responde junto. Pois não. Ele falou de uma situação muito interessante. A pessoa está endividada. Ela está endividada. E ele colocou uma dica aí para a gente, eu não sei se você que está assistindo o nosso programa percebeu. A pessoa tem uma série de dívidas. Como é que ela vai lidar com essas dívidas? Por exemplo, qual é a primeira que eu vou tratar? É a que tem maior juro? É a que tem maior prazo? Como é que você comenta ele aí? A pergunta anterior já responde essa. Como é que eu trato disso em relação a uma série de dívidas? O que é o meu primeiro passo para sair dessa situação? Bom, fazendo o inverso, logo lhe respondendo, como o Pádua falou, nós temos que ter um diagnóstico. Normalmente eu faço isso em planilhas, mas as pessoas às vezes já trazem aquele seu rascunho, né? Então cada um usa uma metodologia e a gente vai identificar, primeiro ponto, quais são as dívidas que possuem juros maiores. Normalmente, cartão de crédito e cheque especial, né? E então com isso a gente já vai atacar isso, porque muitas das vezes o brasileiro tem o costume de usar o cheque especial como um complemento da sua renda, né? No finalzinho do mês acabou o dinheiro, aí ele quer sair, quer dar uma voltinha, quer fazer alguma despesa adicional, ele utiliza o cheque especial, né? Fala do cartão de crédito também, né? A utilização irresponsável do cartão de crédito também prejudica. Mas atacar logo as contas com juros superiores, né? Que às vezes o cartão de crédito, por exemplo, chega a mais de 300% ao ano, né? Então, vira uma bola de neve. Às vezes a pessoa não consegue pagar o mínimo e já começa na inadimplência, e aí essa bola de neve começa realmente a aumentar e ele fica totalmente descontrolado. E isso prejudica outras áreas também da vida, né? Quem consegue trabalhar endividado ou com uma inadimplência alta, né? É complicado. Então, esses são os pontos principais. E uma boa negociação. Não adianta você também negociar em valores que você não consiga honrar, né? Então, muitas das vezes, do outro lado do balcão está o gerente ou para quem você está devendo, né? E ela faz, é claro, vai puxar para o lado dela, colocar um prazo menor, colocar um valor de uma parcela maior, e isso não é interessante. Então, tem que ser o contrato, esses acordos têm que ser feitos dentro de uma realidade financeira da pessoa, e não de quem ofertou o crédito e que a pessoa, de repente, não tem condições de honrar. Então, é preferível fazer uma boa negociação, chamar alguém que entenda, né? E esse é um aspecto interessante. Agora, realmente, como o Pádua falou, eu também atendo pessoas, inclusive, com renda, às vezes, altas. E essas pessoas, mesmo ganhando salários altíssimos ou tendo rendas, né, diversas, de aluguel, de alguma outra atividade que desenvolva, extrapolaram, perderam o controle e estão endividados. E entram, principalmente o funcionário público, ele já entra no crédito, né, falhou agora o nome, mas consignado. No consignado, né? E esse consignado você vai aumentando, vai pagando a dívida, uma vai cobrindo o outro, e essa análise é importante, esse raio-x, como o Pádua falou. É interessante que muitas pessoas, quando a gente faz essa análise e põe na planilha, elas se assustam de quanto estão devendo. Ela diz assim, mas eu não sabia que estava devendo tanto assim. Mas por quê? Porque não tem a prática de utilizar ferramentas como uma planilha ou até mesmo uma folha de papel identificando os seus gastos, né? O cartão de crédito... Oi. Me permita só fazer um comentário aqui, também sou economista, né? Então muitas vezes eu também acabo falando um pouco sobre educação financeira, e o que eu tenho percebido muito em algumas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas, acho que vocês foram muito felizes ao mencionarem a importância da educação financeira. E é impressionante
que boa parte das famílias brasileiras não sabem nem com o que gastam a sua renda. Verdade. Elas não sabem quanto elas têm disponível para o supermercado, quanto tem disponível para o aluguel, quanto é gasto com educação, quanto é gasto com saúde. As pessoas vão gastando, vão recebendo e vão gastando. E quando você faz o exercício básico, que pode parecer simples, mas é necessário, de pegar uma planilha, pode ser um papel, colocar receitas e despesas. O que você ganha? Quanto você ganha? O que você gasta? O que é gasto fixo todo mês? Por exemplo, o aluguel, é o plano de saúde, é X para o supermercado, é uma média de consumo de energia elétrica, por exemplo, que está aumentando e está comprimindo, inclusive, a renda das famílias, é o combustível para a pessoa ir para a escola, para o trabalho, etc., é a despesa com transporte. As pessoas vão começando a ter ideia, muitas vezes, e começam a verificar o que é supérfluo. O problema, muitas vezes, é o gasto supérfluo, é o desnecessário. E isso vai gerando um outro problema, que eu considero importante também, vocês mencionaram, mas eu quero aproveitar para dizer que as pessoas acharem que cheque especial e cartão de crédito é renda extra. Então, a pessoa pegou, usou a sua renda durante o mês, não tem mais dinheiro, passa no cartão de crédito. Usa o cheque especial. E isso no mês que vem. Essa conta chega. E essa conta, muitas vezes, não cabe dentro do orçamento familiar. E aí você gera um ciclo de endividamento. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei para ela, vocês falaram do consignado, né? Eu até recomendei, olha, você precisa primeiro ter uma redução aí nas tuas despesas, mas você precisa pagar o cartão de crédito. E aí, aquilo que a gente chama de recomposição do perfil do endividamento. Às vezes é necessário você pegar o empréstimo e o consignado muitas vezes tem um juros muito menor que o cartão de crédito, por exemplo, que o cheque especial, e ir negociando isso, mas se não houver uma mudança de padrão de consumo, porque tem muita gente que ainda tem um padrão de consumo superior ao seu padrão de vida. Quer ostentar, quer trocar de carro, quer comprar um iPhone, e às vezes é necessário, sim, ter um certo sacrifício. Viver dentro daquilo que é possível. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. No que você falou aí da questão do controle, Eduardo, só para ilustrar bem, eu já vi várias situações em que a pessoa ela controla, entre aspas, a sua aplicação do seu salário, comprando de acordo com a disponibilidade que tem para pagar a mensalidade do cartão. Então, por que você comprou isso aqui? Não, porque dá para eu pagar a mensalidade. Então, ele não administra com base no volume de endividamento versus o volume de receita, o volume de salário, não. Eu tenho condição de pagar mais R$100 por mês, então eu vou comprar algo que eu possa pagar R$100 por mês. Eu vou comprar uma TV de modo que eu possa pagar R$50 por mês, porque ainda cabe aqui na minha despesa. Mas é um conceito completamente equivocado, errado, né? Isso na verdade, completamente os juros que está pagando. Totalmente, né? E tem mais. Essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a metade das pessoas, daquele percentual de 74%, estava com 100% tomado o seu salário, 100% tomado. Então, é um retrato fiel daquilo que a gente está aqui comentando, né? Quando eu coloco, por exemplo, a planilha de controle para a pessoa alimentar, a pessoa coloca lá cartão de crédito. Eu digo, não é isso. Você não tem que colocar aqui cartão de crédito. Você vai ter que explodir a fatura de cartão de crédito e selecionar as despesas que você aplicou no cartão e colocar aqui. Você comprou o quê? Calçado, você pagou cinema, você comprou combustível. Você vai apropriar as despesas do cartão por cada despesa especificamente. É assim que você vai administrar e fazer o diagnóstico da sua vida financeira. As pessoas, mas eu não fazia assim. Eu jogava lá cartão de crédito. Aí você está ali obscurecendo a realidade do seu padrão de consumo, como o Eduardo apontou ali. Então, são dois complementos importantes aí. Pádua, é a questão dos blocos, né?
alimentação, vamos dizer, divertimentos, então você vai Tipo de classificando dentro do despesa, seu, né? seu padrão. Especificidade da despesa. A grande questão é que, como você falou, quem joga só o cartão de crédito, quando explode, que começa a identificar essas despesas absurdas e extras. Por exemplo, tem gente que não tem condições de estar toda sexta-feira no restaurante. Né? Que você vai ao restaurante hoje, você já gasta 300, 400 reais brincando. Não? E você multiplica isso por 4 vezes, 5 vezes ao mês. Né? Então, pesa. E se não pagar o valor principal do cartão de crédito, passar o limite, já vem gerando aí um financiamento e a bola de neve começa a chegar. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, que está sendo um programa extremamente necessário, educativo, para o momento que nós vivemos. Estamos com 2 convidados muito especiais, 2 economistas de renome aqui no estado do Pará. E eu quero lançar uma pergunta, Pádua, já para o nosso próximo bloco. Estamos falando sobre endividamento, estamos falando sobre técnicas de orçamento doméstico familiar, como controlar, como fazer o dinheiro render até o final do mês. Mas esse é um programa cristão. E eu queria te perguntar, Pádua, para te responder no próximo bloco, se a Bíblia fala sobre isso. Se existem princípios que estão na Bíblia sobre educação financeira. Não desligue a sua televisão, são apenas 2 minutinhos de intervalo. Já já nós voltamos com o nosso Versão Cristã. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre crise financeira. O que fazer para o dinheiro dar até o final do mês? Todo mundo está hoje, pelo menos a maior parte das famílias brasileiras estão fazendo contas. Inflação, aumento de preço do combustível, desemprego, supermercado aumentando. O que nós podemos fazer para fazer com que o nosso suado salário possa render mais? E eu lancei uma pergunta no final do último bloco, até mesmo porque esse é um programa que tem uma pegada cristã em cosmovisão bíblica, e talvez muitos não saibam, mas o economista Antônio de Pádua Rodrigues foi meu colega no curso de teologia do CETAD. Quem não conhece o CETAD é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Durante 3 anos, nós nos encontrávamos quase que com muita frequência na sala de aula para discutir temas relacionados à teologia. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Pádua. Você, como economista, como um brilhante economista, a Bíblia, ela fala sobre finanças pessoais? Ela tem orientações sobre educação financeira? Eduardo, a Bíblia, felizmente, ela fala sobre tudo, né? Sobre tudo aquilo que envolve a natureza humana, e não somente a humana, até se você for pensar em meio ambiente, zoologia, a Bíblia é um ensinamento completo para nossas vidas, felizmente, graças a Deus. Agora, com relação a finanças, tem muitos versículos, dezenas de versículos que tratam sobre isso. Eu uso muito versículo, por exemplo, quando eu falo sobre casamento, sobre preparação do casamento, sobre a necessidade de planejamento do casamento, que a Bíblia orienta sobre isso. Mas se você quiser saber, por exemplo, eu tenho algumas anotações que eu faço uso em algumas pré-leções, né? Se você quiser saber, por exemplo, se a Bíblia fala sobre não ter dívida, você vai lá em Romanos 13:8. Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém. Olha lá, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, é um ensinamento de que nós devemos evitar a dívida. Se você falar em fiança, eu recebo muitas informações de pessoas que, mas eu fui fiador de um aluguel, eu fui fiador de um contrato, e agora eu estou devendo pelo contrato. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e 27, fala sobre fiança. Diz assim: não seja como aqueles que, com aperto de mão, empenha-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Olha só, se tornam fiadores de dívidas. E por aí vai, viu, Eduardo? Tem, por exemplo, Lucas 14:28, que fala sobre planejamento. É o que eu falei agora sobre o casamento, né? Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha só que interessante, né? Planejamento financeiro está aqui, em Lucas 28. Tudo que nós precisamos fazer, qualquer investimento, nós temos que sentar, planejar, ver se vai dar, o que eu preciso fazer, se eu preciso vender alguma coisa, ou se eu preciso desfazer algum negócio para fazer aquilo acontecer. E Isaías 55 fala sobre prioridade, Provérbios 21:20 fala sobre discernimento, 17:18 fala sobre sabedoria. Diz assim: o homem sem juízo se compromete e se torna fiador do seu próximo com um aperto de mão. Olha lá. Ou seja, é o descaso com a fiança, você se compromete a pagar alguma coisa que não é sua. Então, a Bíblia, e tem diversos outros que, se nós formos aqui nos deter, nós iremos ultrapassar o tempo aí destinado para a nossa conversa. Eu fecharia essa sua pergunta dizendo o seguinte: o Senhor, na sabedoria bíblica, ele nos diz que nós devemos ter responsabilidade com as bênçãos que nós recebemos. Nós devemos tratar bem, tratar com zelo, né? É o princípio da mordomia, que nós conhecemos bem no curso de economia. Nós somos mordomos das bênçãos que nós recebemos de Deus. E o que é que nós podemos fazer de melhor como sabedoria, como mordomia a essas bênçãos? Saber administrar bem essas bênçãos. Será que o nosso salário não é uma bênção de Deus? Claro que sim. Então, nós precisamos saber lidar com o salário, saber administrar,
corretamente, com zelo, com cuidado, com cautela, com sabedoria, com discernimento, deixar de fazer as coisas assodadamente, né, por impulso, sem planejamento, apenas pelo desejo do consumismo. Então, a Bíblia é muito rica em nos ensinar também em relação às finanças. Nélio, isso que o Padua traz para a gente, inclusive, era a minha próxima pergunta já, né? Existe uma luta que a gente observa muito nas pessoas que elas estão endividadas hoje, que é a questão do impulso ao consumir. As pessoas elas não têm um planejamento, como bem citou aí o versículo de quem é que constrói uma torre sem antes calcular se tem condições para construir, né? E isso é o que trazendo para o nosso dia de hoje. Quem é que vai comprar uma coisa sem antes ver se tem dinheiro para pagar? Mas muitas vezes a gente vê que as pessoas que estão endividadas, elas estão endividadas porque elas, no momento da compra, fizeram aquela compra por impulso. E a gente vê que as lojas e os vendedores, eles são treinados arduamente para justamente fazer com que essa pessoa compre. Essa pessoa, por sua vez, ela tem que estar treinada, que é aquilo que vocês falaram antes, que não existe, né, que é aquele treinamento financeiro, a educação financeira, que ela não tem, então ela cai. Você tem alguma sugestão ou algum procedimento que a pessoa comece a adotar para se livrar desse perfil de consumir impulsivamente? Sim, Daniel. A primeira questão é que muitas das vezes as pessoas estão se sentindo tristes, né, por algum momento, alguma situação que, de repente, por uma euforia momentânea, vai ao shopping e compra um produto que não estava necessitando, né? Muitas vezes vai aí o dinheiro para o sapato, né? Tênis, eu tenho amigos que têm um consumo muito grande, tem 10 tênis, mas vem uma promoção, não está precisando daquele tênis, mas vai e compra, é a compra por impulso. Então, primeira questão é você também treinar a mente, porque isso aí é um gatilho, né, que você se sente satisfeito, né, aquela euforia momentânea, porque adquiriu um produto, inclusive, que você não estava nem precisando, mas que depois, quando chega a conta, o cartão de crédito que você estourou por aquela compra, que você vai se sentir realmente numa situação diferente, né? Você já vai se sentir, por que eu fui comprar esse produto se eu não precisava? Então, existe uma técnica. É claro que você tem que treinar bastante, porque isso aí é uma questão mental, psicológica, né? É você olhar aquele produto e fazer essa pergunta: eu preciso comprar, né? Eu estou necessitando realmente desse produto, né? Será que é uma situação momentânea que de repente eu posso sair dessa loja, da vitrine que eu estou olhando, e não vai resolver nada na minha vida, não vai melhorar em nada de um produto que eu já tenho até em casa, muitos? Então, essa pergunta que tem que fazer, a necessidade de realmente você comprar. Porque é interessante que muitas pessoas dizem que é questão de minutos, né? Você olha a vitrine, aí decide, não, decido comprar e entra na loja, pronto, já comprou, já escolheu. Então, se esses minutos forem combatidos, né, essa euforia ao comprar, forem combatidos com essas perguntas, né, se realmente eu preciso daquele produto, é necessário, então já existe aquela briga mental, pelo menos, né? Então, essa discussão psicológica na mente da pessoa já começa a pensar: bom, mas eu não tenho outros compromissos também a serem saneados, eu preciso pagar, eu vou estourar meu cartão de crédito. Então, aí a pessoa cai numa realidade, né, e que certamente não vai adquirir esses produtos. A grande questão é que, além da compra por impulso, as pessoas também querem manter um status, né, como o Eduardo comentou no início. Fica naquele padrão, às vezes dentro de casa tinham duas pessoas, por exemplo, a esposa trabalhava, né, perdeu o emprego por algum motivo, restrição, né, no salário também reduziu, mas continua mantendo o mesmo padrão de vida, né? Você tem que
parar e analisar. Pô, no primeiro mês, a pessoa começa a gastar muito no cartão de crédito, porque se ele não tem renda, aquele suficiente para pagar à vista, ele vai entrar no cartão de crédito. Quando chega a fatura, ele percebe que gastou, extrapolou e não tem o valor necessário para pagar. Então, primeira coisa é ele parar, identificar realmente, vamos mudar, inclusive reduzir a quantidade de carros. Se você mora em um imóvel alugado que é alto, o condomínio também, você pode muito bem ir para um imóvel mais em conta. Esse padrão, muitas vezes, do nível de gasto, que as pessoas não têm essa preocupação também. E aí entra nesse processo do colapso, né? Entrando na inadimplência, buscando o uso do cartão de crédito, o cheque especial, e começam as dívidas também. Você vai buscar, inclusive com amigos também, começa a ficar endividado. Então, o descontrole é total, né? Você perde a noção. Então, é importante aquela máxima, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. Isso aí é básico, né? Então, essa que é a situação das famílias também, esse descontrole também. Muitas das vezes são simples hábitos, né? A gente percebe o consumo de energia, por exemplo, também está alto em função do valor, mas as pessoas não têm o hábito de apagar a luz no ambiente que não está utilizando. Chega em casa, se tiver 3 televisões, vai ligando as 3 televisões, né? Usa do ar-condicionado sem estar naquele ambiente, né? A luz natural também é interessante, você acaba acendendo as luzes desnecessariamente. Então, são hábitos que você, claro, você se adequando a algumas situações, você vai reduzindo essas despesas, inclusive, que o Eduardo falou, são as despesas supérfluas, ainda tem as despesas invisíveis, que são aquelas que você, por exemplo, coloca R$50 no bolso e sai de manhã. Quando você volta, esses R$50 não está mais na carteira. Aí você pergunta, onde eu gastei? É porque você parou para fazer um lanche, você comprou alguma besteirinha, comprou um refrigerante mais na frente, né? Tomou um café, pagou alguma coisa para alguém. Então, esse dinheiro sumiu. Se você multiplicar esses 50 para cada dia do mês, é um valor significativo. Então, esse controle que nós estamos falando, o orçamento, planejamento financeiro, visualiza para a família ou para a pessoa que não tiver família o que realmente ele está gastando, aonde ele vai e onde ele pode reduzir as despesas, né? Muitas das vezes é no caso também do supermercado. Ir ao supermercado sem a lista de compras, você acaba comprando a mais, produtos que você tem em casa acabam perdendo a validade, né? Então, são hábitos simples que as pessoas até sabem, as famílias sabem disso. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida que tem todo sentido sobre isso? É uma dica, pode parecer simples, mas ela é importante. Não vá ao supermercado com fome. Sempre Verdade, coma Eduardo. antes de ir para o supermercado. Verdade. Por incrível que pareça. Eu tenho conversado também com algumas pessoas, eu oriento, não vá no supermercado com fome, que você vai encher o carrinho de comida, de coisas que você não quer, chocolate, biscoito e tal. Porque a mente está trabalhando ali. Na realidade, você tem que ter o controle das suas emoções, porque isso vai afetar realmente seu bolso. Então, você tem que ter esse controle, né? Então, esse simples fato de você ir com fome para o supermercado, você vai gastar mais. O carrinho fica diferente. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso Versão Cristã, hoje falando sobre crise econômica, endividamento, finanças pessoais. Tivemos uma conversa muito gostosa com o Pádua, com o Nélio Bordalo, 2 brilhantes economistas. Estava comentando em off com o Daniel Berg, certamente essa vai ser a primeira de muitas. Essa conversa aqui, ela precisa ser retomada, nós vamos gravar outros programas com vocês, mas eu quero aproveitar esses próximos 2 minutos que nós temos aqui para franquear a palavra aos nossos convidados, para vocês darem uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Vamos começar com
Pádua, depois o Nélio, e eu vou pedir para o Daniel Berg hoje encerrar o nosso programa. Ok, obrigado, Eduardo, obrigado, Daniel, e Nélio também pelo momento gostoso aí que nós passamos aqui conversando sobre isso, sobre esse tema importante. Quero apenas falar àqueles que têm uma situação de endividamento, igual àquela que nós tratamos aqui, que é possível você ajustar essa situação, né? Bastar seguir as orientações, fazer a planilha, estabelecer metas a alcançar diante de cada redução de despesa, colocar um percentual que seja o patamar máximo que você pode comprometer naquela despesa. Ou seja, esses pontos de controle, essas metas, elas vão favorecer e vão direcionar a você que tenha um endividamento a solucionar a sua situação. Então, basta ter firmeza de propósito, né? E disciplina. Se não tiver disciplina, e da família toda, não basta o chefe da família. Tem que colocar a esposa, tem que colocar o filho, né? Todos aqueles que participam daquela despesa. Ok? Obrigado. Eu também agradeço o convite mais uma vez e realmente complementando o que o Pádua falou. Às vezes as pessoas estão desesperadas com o endividamento, isso prejudica trabalho, relações pessoais também, inclusive questões familiares, né? Mas o importante é você entender que você está endividado ou está com um problema financeiro, você colocar no papel e utilizar as ferramentas necessárias e fazer esse planejamento, reduzir despesas desnecessárias, planejar aí para o futuro próximo o pagamento de todas as dívidas para você ter uma vida financeira mais tranquila. Obrigado, Pádua, obrigado, Nélio, foi excelente, a gente vai contar com vocês aqui em outros programas, e você que está nos assistindo, até a próxima sexta, com mais um Versão Cristã, aguardamos vocês, fiquem com Deus, boa noite. Este programa é um oferecimento